Verso 1 ao verso 4, meus irmãos, deixa a Bíblia aberta aí em Gênesis 13, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Então, a gente vê nesse texto, do verso 1 ao verso 4, algumas coisas. Primeiro, Abrão foi chutado do Egito. Abrão foi expulso do maior império do planeta. E aí ele começa a volta. Lembra, a gente viu semana passada que ele estava em Harã, desce até os carvalhais de Manre, vai até o meio entre Betel e Ai, e aí ele vai para o sul, desce o deserto do Neguebe, chega no Egito, e agora ele simplesmente está fazendo o caminho de volta. Então, ele foi lá e agora está voltando pelo mesmo caminho que ele foi, ele está subindo do Egito para o Neguebe, do Neguebe para Ai, e do Ai, e de Ai nós vamos ver depois, ele chega de novo lá nos carvalhos de Manre. Então, nessa jornada de volta, apesar de Ló não aparecer no capítulo passado, estando no Egito, tudo indica que ele estava também. Apesar dele não ter sido citado, tudo indica que ele estava também, e que de alguma maneira ele também enriqueceu bastante no Egito. Por isso que a Bíblia deixa claro que aqui Ló foi com eles. Uma outra possibilidade é que Abrão estava com medo. Lembra? Abrão tinha medo de morrer no Egito. Então ele pode ter deixado o sobrinho com os bens mais afastado. Então o sobrinho não entra no Egito, mas o sobrinho fica um tempo fora, cuidando das coisas, administrando, enquanto o tio foi para o Egito com a tia, fizeram toda a besteirada que fizeram, e depois agora eles estão voltando, eles se encontram e sobem juntos de novo para a Terra Prometida. Importante dizer, a gente não sabe quanto tempo Abrão ficou no Egito. A gente não sabe. Pode ter sido poucos meses. Mas a gente não sabe quanto tempo durou até Sara chegar, causar aquele impacto em todo o Egito começar a comentar, isso chegar no ouvido do faraó, o faraó chamar Sara para habitar. A gente não sabe o tempo que durou tudo isso. Então, nesse meio tempo, a Bíblia deixa claro que Abraão já possuía alguns bens, já tinha escravos, já tinha animais. Aí ele volta mais rico do Egito, e Ló também volta mais rico dessa empreitada deles. Então, enquanto Ló esteve ali cuidando dos animais, os animais cresceram, as posses cresceram, então eles estão voltando dessa jornada, os dois, com muito animal e com muito ouro. Os dois eram, em outras palavras, ricos. Eles tinham dinheiro e posses. O que um rico tem, dinheiro e propriedade, bens. Então, eles eram talvez mais do que ricos só. Se a gente fosse trazer tudo isso para os nossos dias, talvez fossem milionários, gente assim, rica mesmo, os dois, tanto Abrão quanto Ló. E os três sobem até Betel, no local onde eles já tinham passado uma vez, no local onde eles tinham ficado até deixar para ir para o Egito. Então era uma espécie de casa deles, onde eles deixaram, foram para o Egito e agora estão voltando para casa. E ali Abrão levantou um altar para adorar ao Senhor. Então, esse verso 1 ao 4 é só mais contando aí que eles foram, voltaram bem, voltaram cheios de bens, de riquezas, e apesar do pecado de Abrão, Deus ainda assim abençoou o seu servo. Apesar de Abrão ter feito tudo errado,
de não ter tido fé, como a gente viu semana passada, de ter falhado em confiar em Deus, de não ter tido fé suficiente. Mesmo assim, Deus abençoou Abrão com bens materiais e aceitou o culto de Abrão, porque o verso termina dizendo que Abrão foi lá e levantou, invocou o nome do Senhor. Isso traz lições para nós também. Talvez a mais importante das lições aqui é entender que Deus não muda com você por conta do seu pecado. Natan, então Deus gosta quando eu peco. Não falei isso, calma. Deus se ira com o pecado. Deus odeia o pecado. Mas não significa que quando você peca, Deus fala assim, olha, hoje ele pecou, hoje ela pecou, hoje eu vou tratar ela sem amor. Não vou mostrar meu amor hoje não. Não vou derramar as minhas bênçãos sobre ela hoje não, sobre ele hoje não. Deus continua fiel. Sim, se entristece. É um relacionamento, então se você erra, a outra parte fica triste, mas não significa que ele vai tirar a mão por conta disso. A gente às vezes tem uma ideia de merecimento, de meritocracia, que é qual? Olha, se eu fizer tudo bem, Deus vai me abençoar. Agora, se eu pecar, Deus vai pesar a mão. Em certo sentido é verdade, mas a gente tem que entender que Deus não derrama as bênçãos dele porque você merece. Porque você não merece. Eu não mereço, ninguém merece. Deus faz porque ele é fiel. E quando eu peco, Deus continua fiel. Deus continua fiel à promessa dele. Lembra, Deus falou que ia abençoar Abraão. Deus falou que ia abençoar Abraão. E ele abençoou Abraão. Quem falha nas promessas somos nós. A parte ofensora somos nós. Deus nunca falha conosco. Por isso que mesmo pecando, Deus ainda cuida de você, Deus vai guardar você, Deus ainda escuta as suas orações, Deus ainda ama você, a gente não pode perder isso de vista. Porque a gente às vezes fica assim, nossa, eu peco muito, eu não vou mais na igreja. Não vou mais orar. Eu peco demais, não vou mais orar. Isso é um erro. A gente não pode cair nessa armadilha aí. Isso é um erro, a gente tem que lembrar que o nosso Deus é fiel às promessas dele. Sim, mais ou menos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai olhar para essas áreas que você está fechada e ele vai começar a trabalhar essas áreas. E aí que entra as disciplinas, e aí que entra as provações. Deus não manda aprovação falando assim, puxa vida, o que será que eu vou aprontar hoje na vida do sujeito? Deus olha e fala assim, poxa vida, vou usar de exemplo. O Edmilson, porque o Edmilson sempre é meu exemplo aí para coisa. Qualquer lugar eu cito o Edmilson de exemplo. Edmilson tem problema, não sei com o quê. Algum pecado específico que ele tem dificuldade. Provavelmente Deus vai mandar alguma provação nessa área para quebrar esses ídolos. E aí depois da provação vai voltar e falar assim, opa, agora aqui encontra-se fé. A ideia é boa, da casa que vem, está tudo fechado. A ideia é que está tudo fechado, o Espírito Santo abre lá e vai habitar. E ele vai começar a quebrar. Está cheio de ídolo no nosso coração, ele vai começar a quebrar, um por um. Então, até nesses momentos, Deus está sendo bondoso com a gente. Claro que há uma sinergia no que tange ao crescimento espiritual. Eu cresço, eu sou responsável também. Não sou o único responsável, porque o responsável por me fazer mais parecido com Jesus é o Espírito Santo, mas em certa medida eu também tenho que buscar o Espírito Santo. Então eu posso me afastar nesse sentido de, olha, não estou mais tão cheio do Espírito, mas ele está lá ainda. Ele está lá ainda, moldando meu coração.
guiando o meu coração, quebrando onde tem que quebrar. Não é fácil, porque envolve a estrutura. Se eu começar a bater aqui no pilar do prédio, o que acontece com o resto do prédio? Cai sozinho, é só bater no lugar certo. Tanto que se implosão de prédio lá, que eles implodem aqueles prédios gigantescos, não coloca bomba em cada esquina do prédio, não. Coloca nos pilares do prédio, porque ele cai sozinho o resto. O Espírito Santo vai fazer isso no nosso coração. Ele vai implodir esses pilares. Por isso que é dolorido na gente, por isso que machuca, porque você construiu um negócio aqui no seu coração e que ele está falando assim, ó, isso está errado, vou quebrar. E aí ele quebra a marretada mesmo, assim, ó, vai doer. Pode esperar aí que vai cair o prédio aí, eu vou construir coisa nova. Então, a gente tem uma parcela de responsabilidade, sim, de falar assim, ó, vou ler a palavra, vou buscar ser mais cheio do Espírito, porque quanto mais cheio do Espírito, mais isso vai acontecer na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, ele está vendo que tem hora que a gente tem fé pequena, sabe? Se ele for depender da nossa fé para fazer as coisas, ele não vai fazer. Então, ele vai quebrando para moldar a nossa fé. É o que a gente falou em Tiago. A gente não tem fé, aí Deus manda a aprovação, a gente pede para ter fé, Deus manda a aprovação, a gente vai crescendo de pouco na fé. Então, tem hora que sim, tem hora que eu olho e falo assim, ó, Deus, esse ídolo aqui ainda não estou pronto para quebrar. E ele vai começar a quebrar mesmo assim. Mas você vai começar a brigar com ele. Aí talvez é o momento que você se afasta da igreja. Por exemplo, olha, eu tenho um ídolo chamado família no meu coração. Aí Deus vai lá e começa a podar. Aí você começa, Deus não me ama mais, e sai da igreja. Então, um monte de casos assim. Aí dá uns anos, a pessoa olha, acorda para a vida e fala assim, desculpa Deus, e volta para a igreja. Porque Deus quebra. O nosso coração constantemente está sendo moldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Toda a vida de pecado que você tinha, todo pecado que você luta, Deus não está lá passivamente olhando assim, torcendo, sabe? Vai, Rafael, abre a casa para mim. Não. Ele está olhando assim, ó, falando, ó, vai ser por bem ou por mal. Se você obedecer, por bem. Se você não obedecer, é porrada, não tem conversa. Não tem conversa. É igual filho. Você fala com o filho. Se o filho obedece, bacana. Obrigado, filho. Agora, se o filho não obedece, o que você faz? Disciplina. Não tem conversa. Porque você sabe o que é melhor para ele. O Lucas está com uma fase agora que ele está aprendendo a se arrastar, né? Não chamo nem isso de engatinhar ainda, porque ele está parecendo uma minhoca no chão. Mas não é que ele procura os lugares legais da casa para explorar. Ele vai na tomada. Ele vai na tomada. Aí ele quer enfiar a mão, o dedo na tomada. Hã? Quer ver se cresce. Aí quando ele sai da tomada, ele vai num cabo da televisão assim que tem. Aí ele fica puxando para ver o que acontece. Capa da TV cai na cabeça dele, quiser puxar dele. Eu vou deixar? Ele não sabe, mas eu sei que está errado aquilo. Então, eu vou lá, primeira vez eu puxo. E falo, ó. Eu falo, né? Eu sei que não entende muita coisa, mas falo. Para não falar que eu não falei nada antes. Aí vai de novo. Você puxa, ele fica uns 2 minutos assim, olhando para ver o que está acontecendo. Vai de novo. Na segunda, é puxão e um abraço, para não voltar lá outro. Aí é disciplinado, não tem conversa. É no bem e no mal. Deus é um pai melhor que a gente. Deus não faz por maldade. Assim como eu não faço por maldade. Porque eu sei que se ele enfiar o dedo na tomada... então, Deus sabe o que você precisa melhor do que você. E às vezes eu olho o Lucas e eu falo assim, Deus, eu sou exatamente igual ao Lucas, no que tange ao nosso relacionamento. Porque
hora de dormir, o Lucas começa. E você sabe que criança precisa dormir. Mas a criança não sabe que ela precisa dormir. Então ela começa a se debater, gritar, espernear, brigar. A gente não é igual a Deus, então a gente fica mais bravo, né? Então a gente já perde a paciência, já manda dormir, a criança não entende, mas é exatamente o que a gente faz com Deus muitas vezes. Deus está falando, você precisa disso aqui. Aí você começa, eu não quero, porque eu não... Chororô, espernear com Deus, briga com Deus. Aí depois dá um tempo, você fala assim, eu devo ter feito a mesma coisa com a minha mãe, e agora eu estou aqui na posição de pai, tendo que fazer a mesma coisa com o meu filho. E olhando e falando assim, ainda bem que minha mãe não me botou para dormir, mesmo que a revelia. É assim que é. Então, Deus está moldando o nosso coração. Se dependesse da gente abrir a porta do quarto e falar assim, arruma aqui para mim agora, porque é difícil fazer isso. É difícil olhar para Deus e falar assim, Deus, me quebra aqui, porque quebrar é quebrar, para Ele construir coisa boa. Então, Deus faz o que a gente precisa, por isso que Ele não afasta, entende? Ele fica até olhando assim de longe, não é de longe, mas ele não é tão pleno, mas Ele está lá, trabalhando, moldando seu coração, para que cada dia mais você fique parecido com Jesus. Lembra o que Jesus fala, não é sinal o que a gente precisa. Eu preguei aqui, semana passada, os discípulos viram 300 sinais. E o coração deles, a Bíblia diz, não sou eu que fiz averiguei, não, foi o próprio Deus que averiguou a situação deles e escreveu, através de Marcos. Viram tudo que Jesus fez e o coração continuava endurecido. E aí Tiago vai falar que a nossa fé aumenta não é nos sinais, que a nossa fé aumenta nas provações. Que a leitura da palavra, Paulo vai dizer que é o que traz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nunca foi sinal nenhum. Nunca foi. Até porque eu posso fazer 300 curas aqui. A multidão viu Jesus curando, literalmente, uma multidão de pessoas todos os dias do ministério de Jesus. E demônios sendo expulsos todos os dias. Fim da história, eles estavam crucificando Jesus. Um só voltou. Então, Deus fala através de sua palavra. E é nessas palavras que Deus fala só. Natan, mas Deus falou comigo. Legal, não vou tirar a possibilidade de Deus falar do jeito que Ele quer, Ele é Deus. Só que se você ficar esperando para escutar Deus fora de onde Ele já falou, talvez você morra sem escutar. Porque Ele já falou. Se Ele precisar te mostrar algo extraordinário só para você, Ele pode fazer. Mas o que Ele precisava falar, Ele já falou. Deus, como que eu passo por situações ruins? Aqui já está a resposta. Como que eu tomo decisões? Aqui já está a resposta. Não precisa de revelação, já está revelado. O próprio Deus já revelou. É melhor do que qualquer revelação que eu chegue e fale assim, eis que te digo. Parabéns para mim. Agora, aqui, Deus te disse. Assim diz o Senhor. Então, a gente tem que escutar Deus onde Ele fala, na palavra dEle. Até porque se não fosse esse o meio dEle falar, Ele não escrevia. Assim, não precisa. Do verso 5 ao 7 diz assim, Ló que ia com Abrão também tinha rebanhos. Presta atenção bem nisso aqui. Ló tinha rebanhos, gado e tendas.
e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, pensa numa terra grande, em que os dois não conseguiam mais habitar juntos. Vou pegar em proporções aqui. Pega mais ou menos daqui até o Samambaia, não vou falar nem a Praia Grande toda, daqui até o Samambaia, em que duas pessoas não conseguem viver juntas. Porque eles têm gado demais. É difícil. Então, é esse o tamanho do patrimônio dos dois. E a Bíblia diz aí que eles tinham muitos animais, muitas tendas, e os dois, a terra não conseguia sustentar os dois, e a terra, os dois estavam brigando já. Os pastores dos dois, apesar dos dois não brigarem, os pastores deles estavam brigando entre si, conta de animal, imagina, um monte de animal. Aí o pastor vê lá o ovelhinho indo para o outro lado, o outro vê o ovelhinho indo para cá, aí fica, eita, aí fica um brigando com o outro. Então, tamanha era a riqueza deles que eles precisaram se separar. E é importante dizer aqui, os dois eram aliados, e os dois estavam começando a brigar, e eles se separaram numa terra de inimigos. Isso é importante, porque a gente vai ver a guerra semana que vem. A guerra não teria acontecido, ou Ló não teria sido levado cativo, como nós veremos, se eles ainda estivessem juntos. Mas como eles se separaram, eles habitavam em terras inimigas. E o texto deixa isso bem claro, quando fala, olha, nesse tempo, no tempo que os dois se separaram, os cananeus, que são inimigos, e os ferezeus, que são inimigos, habitavam nessa terra. Então ele está falando assim, ó, vocês já estão brigando com o povo inteiro. Aí eles começaram, além de brigar com todo mundo, começaram a brigar entre si. Então eles decidiram se separar. Então, deixando claro que a gente já briga com todo mundo, a gente não precisa brigar um com o outro. Isso traz lições para as nossas vidas. Uma delas é que Ló, mesmo não sendo crente, ou a gente não tem evidência que ele era, porque quem levantava altar, quem adorava a Deus era Abrão. Mesmo assim, Ló foi abençoado por estar com Abrão. A gente não tem noção disso às vezes, mas muitas das pessoas que nós conhecemos são abençoadas por nossa causa. Porque você é da família de Deus. Então Deus cuida de você, abençoa você e abençoa pessoas próximas a você. Então, família, amigos, Deus nos abençoa, mas Ele também nos abençoa abençoando aqueles que nós amamos. Isso acontece muito. Você pega, por exemplo, o filho de um crente, apesar de não ser da igreja, ele carrega consigo valores que outras pessoas não têm. Olha, o valor está ali, não é crente, mas a educação que ele foi criado, a maneira que ele trata as pessoas, você vê que é diferente, muito por conta dessa bênção que ele recebeu na educação dos pais, pelo pai, pela mãe serem cristãos. E é notório, viu, meus irmãos? Não sei se você parou para perceber, às vezes a gente briga com os filhos dos crentes, que eles são bagunceiros e tudo mais, mas se você parar para pensar bem, você pega, por exemplo, crianças em que os pais não cuidam, simplesmente larga, vive na rua, faz o que quer, não tem educação nenhuma. E você pega um filho de um crente que foi bem educado, por mais bagunceiro que o filho do crente seja, ele ainda tem resquícios assim, de ser bem educado, de conversar,
de ter uma boa linguagem para falar, de saber se portar. Por quê? Porque ele foi abençoado com essa educação. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Então, talvez o menino que veio de família do mundo, ele vai ter mais dificuldade de se inserir nos ambientes e talvez recorra até a caminhos ilícitos, como a criminalidade, como outros meios, porque ele não consegue se inserir por conta de não ter educação. É literalmente não ter educação. Não só de modo, porque fala alto, fala baixo, isso não importa tanto. Mas a questão é, não tem conversa. Não sabe o que conversar, não sabe o que falar, não tem conteúdo para conversar. Aí não teve educação, já viu coisa errada desde criança, assim, já teve que se expor a situações desde criança. Então, coisas que a gente não percebe, mas nossos filhos, só pelo fato de serem nossos filhos, já são abençoados. Eles vão crescer com valores que as pessoas não têm. Eles vão crescer com ideias que as pessoas no mundo vão demorar para ter. Isso torna eles abençoados por Deus. Outra questão também. Dinheiro é bom. É bom, quando bem usado é bom. Você não precisa buscar a pobreza também, voto franciscano, você pobre, morar no lixo, porque assim agrada a Deus. Nunca foi isso. Senão Abrão aqui não agradaria a Deus em hipótese alguma. Mas dinheiro não é a bênção especial de Deus. Porque senão ímpio nenhum ficaria rico. Não se esqueça disso. Se Deus nos abençoar com dinheiro, amém. Mas isso não substitui a verdadeira bênção, que é a bênção espiritual, que está reservada a nós, já nessa vida, e plenamente a nós no novo céu e nova terra. Então, não confunda bens materiais com bênção. Simplesmente assim, eu sou muito abençoado porque... Não, senão o ímpio também é muito abençoado e não vai para o céu. Não é só quem é rico ou quem é pobre que vai... Entenda, a questão não é social, econômica, social de quem vai para o céu ou não. A Bíblia, quando fala assim, bem-aventurado o pobre, é o que entende que a condição dele diante de Deus. É quem entende a condição dele diante de Deus. Que diante de Deus ele é pobre. Não é porque ele não tem dinheiro na conta. Até porque senão, os patriarcas todos aqui, você pode mandar embora do céu. Porque o que Abraão tem de dinheiro aqui, talvez juntar todo mundo aqui a vida inteira não vai dar. Se pegar nós todos aqui, os nossos filhos, os nossos netos, eu espero que o Lucas, se Deus quiser aí, garanta minha aposentadoria, mas digamos que ele tem uma vida normal, vai trabalhar todo mundo aqui, os nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos, e a gente vai chegar no dinheiro de Abraão. E Abraão é o pai da fé. Então, a questão não é monetária. A gente às vezes não pode perder isso em vista. Olha, não tem problema, entenda o que eu quero dizer, não tem problema ganhar dinheiro. Só que ganhar dinheiro não é a principal bênção de Deus na sua vida. Natan, olha, eu recebi uma proposta de emprego para ganhar X, Y, Z e mais um pouco. Vai, aceita. Vai. Natan, eu quero estudar para ter um emprego melhor. Estuda. Tem que estudar. Não tem que ter medo de dinheiro. Só você não pode criar um ídolo no coração. E aí a gente acaba criando esse ídolo tranquilamente, achando que dinheiro é tudo na vida, mas não é. Até porque, como eu falei no sermão de Marcos, se Deus sustenta as nossas vidas. Lá 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixes.
Comeu todo mundo, sobrou, dá para comer todo mundo de novo. Ah, Jesus, precisamos pagar os impostos. Jesus olha para Pedro e fala, pega o peixinho ali, faz favor. Pedro pega o peixe, abre o peixe e está lá, ó, paga o meu e o teu. Assim, ó, Pedro, ó, paga o meu e o da sua família também, fica à vontade aí. Então a gente precisa entender que a prioridade das nossas vidas, a principal bênção é o reino de Deus. Mas que Deus também pode abençoar pessoas ímpias com recursos materiais. E que isso não é a bênção especial de Deus, porque senão eles não teriam. Então, não confundamos as coisas. E agora vem a parte boa do texto, que é a promessa do Senhor a Abraão, 14 a 17. Ló escolheu, Abraão prometeu. Deus prometeu a Abraão quando ele disse o Senhor a Abraão, depois que eles se separaram, ergueu os olhos, olha aí, para os 4 cantos da terra, porque toda a terra que vês, eu vou te dar, a tua descendência para sempre, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta, percorre a terra no comprimento da sua largura, porque eu te darei. Então, Deus mandou Abraão erguer os olhos, ver tudo, fazer um 360 na terra e falou, isso tudo é vosso e da vossa descendência. Por isso que a terra se chama Terra Prometida, porque Deus prometeu para Abraão. Então, ali seria a habitação da descendência dele para sempre, e a descendência dele seria como pó da terra, mostrando quão grandiosa seria. E aí ele teria que percorrer essa terra agora, de norte a sul, leste a oeste, conhecendo a terra aí. Meus irmãos, importante dizer uma coisa. Deus prometeu uma terra física aqui para a nação de Israel, mas Hebreus vai dizer que em Cristo nós também herdamos uma terra prometida. E essa terra prometida chama-se céu e depois novo céu e nova terra. Hebreus 4 vai dizer que Moisés foi responsável por levar o povo até a terra prometida, mas por conta do pecado ele não entrou, e aí quem entrou foi Josué. E Cristo faz um trabalho melhor que o de Moisés e de Josué, porque ele não só nos guia para a terra prometida, que é o céu, como ele está lá no novo céu, fazendo assim, ó. Essa é a ideia do texto, tá? Olha, eu estou aqui no novo céu. Você vem para cá, ó. Vem, filho, vem minha ovelhinha, vem que eu estou guiando aqui você, ó. Só vem para cá. E ele está conduzindo a gente para o local, para a terra prometida, em que ele já está. Ele é melhor que Moisés. A ideia de Hebreus lá é mostrar que Jesus é melhor que Moisés, nesse sentido de que Moisés levou o povo para uma terra física e que se perdeu. A promessa para Abraão é mais do que só física. A promessa para Abraão sempre foi espiritual. Deus, desde o começo, promete a Abraão uma terra física para sua descendência, mas principalmente uma terra em que ele habitaria espiritualmente, com o seu povo espiritual. E essa terra chama-se céu, como diz Hebreus 4. Eu não vou ler agora, porque a gente está sem tempo. Mas em casa, você, por favor, leia Hebreus 4. Aqui, ó. Se sua Bíblia for da Ara, provavelmente o título vai ser A Entrada no Descanso de Deus pela Fé. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui rapidinho. Versículo capítulo 3, ainda bem que eu fui abrir lá. É o 3 e o 4, tá? 3 e 4, ele termina dizendo, olha, essa terra prometida que é a terra no céu, o 3 vai contar a história, o 4 vai trazer o céu, e aí ele termina o 4 dizendo assim, ó, por isso que você pode chegar ao trono da graça, sabendo que ele responde às suas orações e te manda graça e misericórdia no tempo oportuno, porque ele está lá, te guiando até lá. Depois você lê com calma aí algo que Abraão falou. Essa promessa de Abraão, então, ela é uma promessa para toda a descendência espiritual dele.
E após isso, verso 18, Abraão muda suas terras, volta para o carvalhal de Manre e ali levanta um altar ao Senhor, mostrando que ele obedece e ele tem fé na promessa de Deus. Por isso ele já começa a percorrer a terra, como Deus mandou. E aí ele sobe e vai para o norte, até os carvalhais de Manre, aí continuar a sua vida nômade na terra prometida.